E aí, pessoal, tudo bem? Nessa quarta parte da minha entrevista com a Poliana sobre a vida dela na África do Sul, ela vai contar um pouquinho como foi para renovar o visto na África e por que tá tão difícil fazer essa renovação por lá. Dá só uma olhadinha. Estávamos na África do Sul, né, numa situação tranquila, meu marido trabalhava, eu também estava trabalhando, e chegou a época de renovação de visto do marido. Então, mesmo as leis sul-africanas mudaram muito a partir de 2014, as leis de imigração. Então, eles começaram a dificultar, criar barreiras, o processo ficou mais burocrático. Então, a gente voltou para o Brasil para fazer a renovação do visto, porque até na África do Sul o país demora tanto a te entregar a papelada ou dar um retorno sobre um documento que você perde o período hábil para fazer a renovação dentro do próprio país. Então, você tem que fazer a aplicação para renovação de visto 2 meses antes de expirar o seu visto, mas 2 meses antes você precisa fazer uma série de documentos e os documentos todos atrasam. Demoram 2, 3, 4 meses para ficar prontos e você receber de volta. Então, já complica a sua vida, né? Nós decidimos, então, fazer a renovação de visto no Brasil, em São Paulo, mas essa renovação que a resposta sairia em 3 semanas, isso foi se prolongando e demorou 1 ano e 4 meses. Então, nós saímos com uma Caramba! malinha para renovar um visto e demorou 1 ano e 4 meses de respostas negativas, de recorrer, né? Mesmo tendo uma empresa que estava sponsor, né? Estava patrocinando Patrocinando, o sim. trabalho, com advogados da empresa dizendo que ele iria continuar o trabalho de 3 anos que ele já estava na África do Sul. Eles negavam visto, dizia que era discriminatório contra os locais, porque ele falava vários idiomas. Se ele vai trabalhar com os países francófonos e lusófonos, como ele não vai falar francês e português? Para uma licitação do governo, por exemplo, o governo faz uma licitação de livros em Angola, em Moçambique, Maurícios, enfim, vários países africanos. A empresa precisa participar, ele precisa se reunir com equipes do governo para negociação de tudo isso, e era discriminatório porque ele falava os idiomas que eram necessários para o trabalho. Então Gente, a que gente seguiu. doideira! Então não está fácil na África do Sul a questão de visto, mesmo que você tenha um trabalho, está muito difícil renovar. O primeiro trabalho ainda é um pouco simples, assim, eles dão um pouco mais de agilidade. Mas a renovação, eles geralmente negam, porque se eles renovarem, automaticamente você tem direito a pedir a residência permanente. Então, eles estão evitando esse processo, né, essa autorização de vistos, e uma das formas que é possível é o Critical Skills, que você tem que estar na lista, né, a sua profissão precisa estar na lista das profissões que o país realmente precisa. Se a sua profissão não estiver, aí é um pouco difícil, eu vou dizer, uma missão quase Quase impossível impossível. na África do Sul. Caramba! Então, nós não tivemos, assim, nós tivemos muita dor de cabeça na África do Sul, apesar da gente amar o país, amar a cidade do Cabo. É uma cidade linda, cosmopolita, assim, é uma realidade diferente da África, é a Europa, eu costumo dizer, a Europa é a estrutura de primeiro mundo na África. Então, nós estávamos os dois trabalhando, eu tinha visto, nós estávamos com crianças, e mesmo assim o governo, meu marido com trabalho para ser um visto renovado, e mesmo assim o governo não aceita. E isso foi E 5 anos após vocês estarem lá, né? isso foi, chegamos em 2011, o visto foi renovado em 2015, quase 4 anos que nós estávamos lá, e o visto foi renovado. E eles mesmo assim criaram várias barreiras, a gente recorreu várias vezes. Isso demorou 1 ano e 4 meses no Brasil. Foi muito trabalhoso, muito cansativo. É. E nós resolvemos o seguinte:
vamos voltar para a África do Sul, porque a nossa casa está lá, todos os nossos pertences estavam lá, meu visto estava válido ainda, mas eu continuava trabalhando do Brasil e ele continuava trabalhando na filial do Brasil, da mesma empresa, e então falamos, vamos voltar e resolver nossa vida, né? Vamos para o plano B, C, D e vamos resolver a vida. Então, visto pode mudar a vida, né, das pessoas, né? Nossa vida mudou Caramba. completamente o rumo da nossa vida por conta de um visto na África do Sul. Então, assim, nós voltamos para a África do Sul com o desafio de tentar renovar o visto, continuar na África do Sul renovando o visto através do meu visto. A gente tentou saídas para continuar na África do Sul, mas quando foi em novembro do ano passado, eu conversei com meu marido, eu falei, olha, Gui, eu acho que nós chegamos no nosso limite, um limite emocional, limite de paciência, limite financeiro. A gente não pode levar essa situação por mais alguns meses, porque também o meu marido, como não conseguiu o visto, o que aconteceu? A empresa já estava indo mal, já tinha demitido teve que demitir 30% do quadro global. Quando a gente estava no Brasil e a chefe dele foi demitida, eu falei, olha, é um alerta que surgiu, você pode ser o próximo porque você não tem nem visto, o governo não está nem dando visto para você voltar. Então, e 5 meses depois foi o que aconteceu. A empresa falou, olha, a gente tentou tudo de visto, a gente precisa de um funcionário aqui, nosso quadro de funcionários não está, a gente tem que tirar um montão de gente. Então, eles fizeram um acordo com meu marido, ficou tudo bem, enfim, negociaram a saída dele. E meu marido também teve que sair do trabalho. Ou seja, o visto nos causou uma super dor de cabeça, uma mudança de vida, e a gente teria que recomeçar, meu marido também. Então, isso foi em maio, e quando foi em novembro, eu falei, olha, já chegamos no nosso limite do planejamento, você não vai conseguir... Ele tinha oportunidade de trabalho na África do Sul, mas não tinha visto. Então, as empresas falavam, eu não posso esperar. Então, dava prioridade para uma pessoa local, né? Apesar dele ter as habilidades, toda a experiência, mas o visto sempre estava dificultando a nossa vida. E o meu visto iria vencer esse ano, em 2017. Então eu falei, olha, 2016 é o nosso limite, não podemos mais ficar na África do Sul. Vamos pensar ou Brasil, porque a gente não precisa de visto, né? Somos cidadãos brasileiros, ou você é cidadão francês, a gente vai para a Europa. E ele falou, Brasil eu não volto, porque, primeiro, para minha carreira, ele trabalha como diretor regional, né? Ele trabalha com diretor de vendas, diretor de marketing. Então, para ele, o Brasil, né, não seria um campo, uma área muito boa para ele. Estavam demitindo no ano passado. O Brasil... Sim. Com crise financeira, crise política, enfim, crise econômica, todas as crises. Então, falou, não, vamos voltar para o Brasil, né? Vamos pensar, então, num plano na Europa. E aí ele começou a procurar trabalho, e uma empresa que ele já trabalhava na Espanha, ele teve que entrar em contato com o chefe, ele tentou fazer o Critical Skills até na África do Sul, e aí ele se enquadrava numa das categorias, e ele começou a procurar os ex-chefes para pedir o sponsor. Eles precisam fazer uma carta mostrando que você teve aquela experiência. E um dos ex-chefes do meu marido, né, falou, olha, então você saiu da empresa? Ele falou, saí. E ele falou, olha, estou precisando de alguém, tem uma vaga, mas é uma vaga na Suíça, não é uma vaga na África do Sul. Ele falou, olha, posso conversar com a minha esposa, você me faz uma proposta formal. E essa proposta foi feita, nós conversamos e falamos, vamos, é uma boa proposta, a gente não estava pensando assim mudar agora, mas vamos ter que mudar e vamos. E aí, pessoal, pelo visto, não tá fácil para fazer essa renovação pela África do Sul, né? Mas continua de olho, se inscreve no canal, porque vem muito mais novidade e informação por aí. E não esquece que eu ofereço um e-book gratuito sobre os 7 mitos que te impedem de morar fora. Para acessar, é só você clicar aqui do lado. Um beijo enorme e bora morar fora!